Hello and welcome to one more English lesson. Mais uma vez, seja bem-vindo aí à nossa aula de ciências, né? Obviamente tudo em English, ok? Que essa é a nossa meta, tá bom? Bom, primeiramente, como vocês estão? Estão todos bem? Eu espero que vocês, né, estejam todos bem preparados, com caderno, lápis e borracha na mão, né? A gente iniciar aí mais uma aula, né? E hoje, o que nós vamos fazer é bem simples, tá bom? Primeiro, eu vou passar, né, mais uma vez, uma lição que eu já passei uma vez de forma presencial, né, para a nossa aluna Lorraine, ok? Então eu vou fazer a leitura mais uma vez, porque essa não ficou gravada no aplicativo, então eu vou fazer uma leitura rápida dela, então você vai ver que o conteúdo, né, é o mesmo que já foi visto antes. Para quem não viu ainda, é só me seguir, tá bom? Então eu vou fazer uma leitura mais rápida, mas ainda assim eu vou explicar os pontos, e aí a partir daí a gente segue, tá bom? Então, follow me, pay attention, and let's go, ok? And of course, welcome to the English, ok? Let's begin. Yeah, nós vamos começar aqui no nosso first topic, ok? I'm gonna read, which is using keys, ou seja, keys, né, a gente entende como chaves, tá bom? Ou seja, keys unlock informations. Então ele dá uma ideia aqui, né, que as chaves, elas, né, o que elas fazem? Elas abrem, né, elas destravam aí informations. Então, eu vou ler essa primeira parte, fazer uma explanation. Prestem bastante atenção aí na pronúncia, na forma como lê as palavras e nas palavrinhas que o teacher vai pedir para vocês pesquisarem. Então vamos lá. Scientists use keys to identificar unknown plants or animals, and also to get in and out of their houses. For sure, né? Muito bem. And a key is a series of questions, each with two possible answers. The answers lead you to the next question or will identify the unknown creature. It's all very clever, as you will find out when you give it a try. Okay, so that is this first reading here. Okay, so nós temos palavras como identificar, questões, né? Two possible answers, ou seja, duas possíveis respostas aqui. E ele fez uma brincadeira aqui nessa primeira parte, né? Olha só, ele fala, o que ele fala? Os cientistas usam as chaves, né, essa key, para identificar plantas ou animais desconhecidos. E abre aspas, e também para abrir e fechar a casa deles, né? É apenas uma brincadeira, tá bom? Então, como que funciona, né? Como que funciona esse aqui? Como que é o sistema? Então, como a gente leu, aqui is a series of questions which each with two possible answers, ou seja, uma série de questões com cada uma com duas possíveis respostas, ok? E essa resposta vai levar você, né, para a próxima questão e até, ou seja, você faz uma pergunta, tem a opção A e B, e dessa A e B você vai escolher uma, e assim por diante, até a gente identificar, até a gente chegar aí como diz, numa resposta comum, ok? Numa resposta única para que tipo de animal, que tipo de planta é o que nós estamos analisando, tá bom? Então, é isso que está explicado aqui nessa primeira parte. Então, a gente vai continuar aqui, né, com os 3 top tips for using keys, ou seja, as 3 dicas aí, né, para a gente usar essa key, essa chave, essa estrutura. Então vamos lá. Number 1. Take one creature at a time. Number 2. Start at 1 and go through the questions for that creature only. And number 3. Follow the answers. They lead you to the next questions or will identify the creature. Very good. Então nós temos esses 3 pontos. Use apenas uma criatura. Começa pelo número 1. A gente vai ver esse box logo abaixo, né? Ok? E daí você vai seguindo as questões aí, né? Apenas em cima de uma criatura, de um animal. Ou seja, a gente vai usar essa chave, ok? Um animal por vez. Não dá para pegar uma chave, esse sistema aqui tem 1, 2, 3, 4, essa base, né, essa estrutura de perguntas, e aplicar para 300 animais ao mesmo tempo. Isso, one at a time, como ele fala, um por vez, ok? So, let's go. And here we have a sample. This is the sample, okay? This is the sample, and as you can see, we have the answer key here, right? So, let's go. So, we have A, B, C, D, and E, okay? We have these animals here, okay? And then we have the key. So
I'm gonna get closer, okay, for you, just for us to see it go. So this, let's suppose, okay, let's get, I don't know, let's get the shark, for example, okay. This, do you know the name of that? This is a shark, okay. That's the name of the animal. So we have the first question. Does it have fins? Teacher, o que é fins? É isso aqui, ó. This is fin. Yes or no? If yes, we have the answer. Yeah, it's a fish. And then if no, if the answer is no, we go to the next question. Does it have feathers? Does it have feathers? Do you know what is feather? Feather is what a bird has, ok? Feathers é o que ela tem no corpo. For example, nós, seres humanos, nós temos hair, né? Cabelo, nós temos o pelo do corpo, ok? Alguns animals, eles têm fur, que é um outro nome que a gente dá. E os pássaros, o que a gente chama aqui, que eles têm feather. O que é feather, então? É pena, ok? Feather, pena, alright? Então, essa foi a question. Does it have feathers? Tem pena, ok? Yes or no? Se for yes, oh, it's a bird. I know the answer. If no, we go to question number 3, okay, which is here. So let's get closer a little bit of this one here, okay? Does it have fur or hair? As I told you before, right? Pelo ou cabelo. If yes, okay, so it's a mammal. Mammal, okay? Remember that this word, okay, mammal, we can translate it, okay? We can translate it to, check it out. I'm gonna change the color because I'm using only green for everything. So I'm gonna put some red here, okay? So this one, okay. So, okay, so this one, mammal, we can translate it for mamíferos, okay? So this is what we call mamíferos, tudo bem? So, and if no, we go to question number 4. Does it have dry, scaly skin? Does it have dry, scaly skin? If yes, it's a reptile. Teacher, o que é dry, scaly skin? É a estrutura da pele de um reptile, né? O que é um reptile? Um réptil. O que será que é isso? Pesquisa essa palavra aqui para mim, ó. Deixa eu até fazer uma change the color aqui, ok? Homework para vocês. Como que se traduz dry, scaly skin? Como que nós traduzimos isso? Qual que é a forma correta de traduzir isso aqui? Então, isso é uma question para vocês, ok? No problem? Então, isso aqui são as 4 questions, ok? This is what we call key, ok? So, this group here, this group of questions, let me erase your things very quickly. Just a second, guys, okay? So these 4 questions, all right? This group of questions is what we call keys, ok? Isso aqui, então, são as keys. No problem? So, deixa eu fazer novamente aqui. Yes, very good. Okay, so by asking these 1, 2, 3, 4 keys, we can identify if it's this, if it's this, if it's this, if it's this, and if it's this one. Ou seja, através dessas 4 perguntas é possível identificar aí, ok? So this is one way. Well, so this is one way. Essa é uma maneira de a gente fazer a identificação. So we have one more, okay, very similar, but a little bit different, okay? A little bit different. So let's check it out here. And we have this second part here, which is branched keys, okay? So I'm gonna get back to the color that I was using before, okay? Branched keys. So what is that? Então, nós temos aqui um outro tipo de chave, ok? Mas a gente chama de branched keys. O que será que isso quer dizer? Então, vamos lá. Explicação. Vou fazer uma leitura rápida aqui para vocês, tá bom? Então, pay attention. Eu vou ler em inglês e depois eu vou fazer a tradução, ok? So, a branching key, yeah, identification key, okay, is the practice and science of categorizing or classification. For example, is a presentation form of a single access key where the structure of the decision tree is displayed graphically as a branching structure involving lines between items. Ou seja,
Fala, que é isso, né, Teixe? O que você acabou de falar? Uma branched key, então, é mais uma forma, mais uma maneira, um padrão para nós identificarmos aí que espécie que é o animal. For example, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um branched key. Vamos lá. Então, a gente vai seguir uma sequência de perguntas e respostas aqui, mas ele vai seguir essa linha de tipo de brainstorming, né? Tipo, seguindo aí uma corrente, uma ligação que vai para ambos os lados. Então fez yes ou no, então ele liga para mais duas, que vai para mais duas, que vai para mais duas. Parecido com aquela de cima, só que aqui a gente vai ligando, né, a conexão, a forma de fazer ele, né, é através dessas linhas aqui, dessa estrutura aqui, tudo bem? Então, e uma vai dando conexão à outra. Então, isso aqui é uma branched key, essa estrutura que nós estamos vendo. Então, vamos lá. Eu vou fazer reading para vocês, rapidamente. Vamos ver o que nós temos aqui. The key can be shown as a branched pattern. Ok, what is that? Ou seja, como um padrão aqui, né, branch dessa conexão. Same thing, just follow the line, try this one. Ou seja, a mesma coisa, só vamos seguir a linha. Então eu vou ler aqui, vocês vão seguindo a minha leitura, ok? So we have A, B, C, D, E. We have here some spiders, beetles, yeah, mosquitoes, and many things. Okay, so we begin with the first question, right? Okay, with this structure here that we can begin, which is, has it got 6 legs? Ou seja, isso tem 6 pernas, ok? If yes, we go to one side. If no, we go to the other side, okay? And then if yes, we go to the second question. Has it got hard, shiny, wing cases? Shiny wing cases. Like this one, yeah? This is a shiny wing case, né? Ou seja, case é um local onde você shiny, brilhante, onde você guarda as tuas asas, né? Que é onde você tem as tuas asas, right? So if yes, oh, it's a beetle, like this one. If no, se ele não é no formato dessa casca, né? Onde você guarda, is a housefly, right? Which is this mosquito here, okay? So, and coming back there to the other side, okay? So let's suppose that the answer was no. So we go to the next question. Has it got 8 legs? Okay, if it has 8 legs, yes, so we can classify as a spider. No, it has no 8 legs, maybe it has more. So has it got more than 20 legs? Tem mais de 20? Oh yes, so it's a millipede, okay? And if no, it's a wood louse, okay, which is the other one, right? So like these two examples here, okay? So this is the way, this is the structure of a branched key, okay? So this is the way that that scientists do to analyze and understand what species, yeah, as we say, of insect, animal, or whatever we are analyzing. Yeah, so what group can we put it inside? How can we classify? Como a gente pode classificar isso, né? Como é que a gente categoriza? A gente vê ali um ser vivo, um animal, um pássaro, um inseto. Que grupo que é esse? Como é que eu posso identificar, né, mais ou menos aí a que grupo que ele pertence? Então, nós aprendemos essas duas maneiras, alright? So, pay attention on that. So, let's go to the next part right now, okay? Let's move on. So, basically, this was what I told you, okay, last time. Isso foi o que foi ensinado já, né, de forma direta, né, one-to-one com a nossa aluna Lohan, alright? Então, vou fazer só uma última leitura aqui embaixo e a gente vai partir para a próxima. So, let's go. Changing here. And we have this last reading here, okay, which is here. Use keys and unlock the answers. Use as chaves, né, e destrave as respostas. You probably won't be expected to draw a key, but you need to be able to follow one through and identify some unknown creatures. It's pretty easy, really. Just remember the tips above. Do remember to go through the key step by step and don't just look at the pictures and guess, ok? So, isso aqui nós temos uma leitura grande aqui. Dessa vez eu vou fazer a tradução, das próximas que vocês vão ter que pesquisar por conta própria e entender o que significa isso aqui. Então vamos lá. Você provavelmente não vai estar esperando, né, que eu peça para você desenhar aí essa key, ou seja, essa chave, essa forma de identificar os animais. Pode ser que você não saiba e eu nem vou pedir agora, mas você tem que ser capaz, né? You need to be able de seguir, follow
através, né, você tem que ser capaz de seguir um deles, ou os dois, se melhor, e identificar essas criaturas aí que nós não conhecemos. It's pretty easy, é bem fácil, realmente. Just remember, só lembre dessas dicas acima, da forma que a gente trabalhou, tá bom? Então, do you remember? Lembre-se de seguir aí, né, através dessa chave, né, de passo a passo, step by step, e não somente olhar nas figuras e tentar adivinhar como que faz, mas realmente aprenda a forma correta de fazer, né, e as palavras em inglês e como identificar, alright? So, let's go. Now we're gonna move on to the next page. Okay, let me just... Okay, and we're gonna begin in this second part, right? Which is protecting the environment, okay? What is that? Protecting the environment, ou seja, proteger o ambiente. Environment é o ambiente, tá bom? Então, eu vou puxar a leitura, siga o professor com calma, preste atenção, né, na forma da pronúncia das palavras e nas questions que eu vou deixar para vocês. Então, let's go. Humans cause a lot of damage, killing animals and destroying the places where they live. However, some people work to protect living things and their environment, okay? Humans cause a lot of damage, ou seja, os humanos, né, acaba causando aí muita destruição, ok? Killing animals, o que é isso? Isso é para vocês. Destroying the places where they live, isso aqui também é para vocês, aluno. O que é isso? Eu quero explicação, tá bom? Na tarefa, explica para o teacher, faz a tradução do que é killing animals and destroying the places where they live. However, o que é however? Essa palavra também é importante. Traduz ela para o teacher também, ok? Some people work, algumas pessoas trabalham para proteger a vida das coisas e do seu ambiente. Very good. So, going to the next part here. Without protection, living things can die out, ok? Olha que legal. Die out. This word, ela é diferente de só die. When something die, alguma coisa morre. Die out, ele começa a morrer um a um até a extinção. Então, quando a gente usa essa expressão die out, quer dizer que não só ela morrerá, mas que ela vai desaparecer, não haverá mais. É como se fosse na ideia de extinção de animais. Alright? So, now that you know, agora que você sabe, let's follow on. And let's go on. So, number 1. The environment, type of place, ok? Então, type of place é o meaning of environment, né? O tipo de área. That an animal or plant lives is called its habitat. Okay, so the area where the animal lives we call habitat. Number 2, humans do lots of things that damage the environment, like building on meadowland or cutting down trees. Okay, so we have some important words here. Nós temos algumas palavras importantes, como damage. Do you know what is that? Damage the environment. Building on meadowland. Cutting down trees. O que são essas três palavras? Cutting down trees, building meadowland e damage the environment. Então, eu quero também a definição dessas três palavras. Alright? So, let's get back. Okay, and after that we have number 3. This takes away food and shelter from animals and plants. Number 4. This can cause animals and plants to die out. Remember that I have already told you what is the meaning of die out. And number 5, but there are things we can do to protect the habitats of wild animals and plants. So it isn't all bad news, okay? So we can do some things to protect the habitats of wild animals. This word here, wild, quer dizer selvagens, ok? Animais. Então nós estamos falando de que tipo de animais aqui? Selvagens, ok? Sorry a letra do teacher, right? Então, 1, 2, 3, 4, 5, please pay attention on, ok? E através das palavras que eu vou ensinando vocês, lógico que é o mínimo que vocês têm que fazer a leitura e as palavras que não souber pesquisar para poder entender o topic, ok? Moving on. So these are some information of this. If we don't protect the animals, they're gonna die. So let's move on. We have this second part here.
yeah, which is this one here. Follow me. Nature reserves can be used to protect habitats. Reserves são reservas naturais, né? Sabe o que é uma reserva natural? Se não, né? Pesquisa para o teacher também. Então, elas podem ser usadas para proteger os habitats, para proteger, ou seja, o local, né, onde esses animais vivem. Então, olha só, nós temos aqui, né, um example aqui de maybe some fly or something. We have like a bird, and there is a mice here. So let's see what information we have. So follow me. In Britain, we are slowly using up all our meadowland for farming and building. Nós estamos usando toda a nossa, o que é meadowland? For farming and building. O que é farming? Farming é, né, para plantação, para você plantar coisas, ok? Quando a gente usa essa palavra farming, né, lembra que não é plantação no sentido de, não, eu vou plantar uma árvore, eu vou reflorestar. Não, é plantação de arroz, feijão, né? É diferente de uma floresta. Então isso é farming, ok? E building, né, para construção. Então ele está usando essa área de Meadowland, que eu não sei, brincadeira, eu sei o que é, mas eu quero que vocês, né, tragam o que é isso, para colocar ali naquele local plantação e construções. Então vamos lá, foco aí, tá bom? Next one. And without these plants, sem essas plantas and insects, mice and voles don't have enough food, okay? So again, without these plants and insects, mice and voles don't have enough food. Eu li até o oposto aqui, né? E agora eu vou ler o aqui em cima, tá bom? Using this land destroys the habitat for loads of plants and insects. Então, using this land, quando a gente usa esse middle land, yeah, for farming and building, so what's going to happen? It's going to destroy, vai destruir o habitat for loads. Teacher, o que é loads? Loads é a mesma coisa, a lot of, ok? Então, quando a gente usa a mesma coisa, o que é loads, teacher? A lot of. O que é a lot of, teacher? Much or many, ok? Você tem várias maneiras, são todas, né, aí sinônimos, ok? Então, mais uma vez, let me eliminate this. So using this land destroys the habitats for loads of plants and insects, and then without these plants and insects, mice and voles don't have enough food, and without the mice and voles, owls, ok? Sabe o que é owls? Owls é uma coruja, ok? Don't have enough food. Ou seja, você vê que parece uma chain, uma corrente, que a destruição de um, né, vai causando problema para o próximo, que causa para o próximo, e assim por diante. Então, bastante atenção, lê com bastante atenção essa parte, tá bom? And let's go to the next part, which is here, the last one here. And we need to protect habitats, or all of these meadow animals and plants could become endangered species. Could become endangered species. Mais uma tarefa, teacher. O que é endangered species? So please, manda pro teacher para a próxima aula. And we can do this by making areas of land into nature reserves, so the land is protected from farming and building. Ok? Isso aqui é uma informação very, very important. Então, isso aqui, né, pro teacher em português. Ok? So, don't forget. Very good. So, no problem. Let's go to this final part here. Ok? Você tá conseguindo entender até aqui? Tudo tranquilo? Tudo em ordem? Qualquer coisa, pergunta pro teacher. Manda pergunta, né? Tanto aqui na nossa online class or diretamente for me, okay? So let's go to the last part. And garden ponds are good. Okay, so what is garden pond? Isso aqui a gente chama de pond, né? Esse pequeno mini lago aqui, né? Uma poça d'água que a gente fala, né? E garden, porque automaticamente tem plantas, tem green things around, right? And we can see here maybe a frog, yeah, a dragonfly. Okay, so this is just so you know, só para você entender o que é garden ponds. Aí fala que they are good, eles são bons. Então, let's see. Vamos ver a definição aqui que nós temos. 1, 2, 3.
Lots of natural ponds in the countryside have been polluted with harmful chemicals and litter or destroyed. Very good. This is an important information. I'm going to change a little for pink here, okay? Just for you to check. So, lots of natural ponds, monte nessas poças naturais aí, okay? In the countryside, no interior, have been polluted. Foram o quê? Polluted with harmful chemicals and litter. Essa parte de baixo, por favor, manda em português pro teacher. Or destroyed. Number 2. People can help to protect pond animals like newts and dragonflies by building ponds in their gardens. Okay, so you can protect actually, like newts. What is newts? As you can see here, yeah, I see. It's a lagartixa aqui, right? Okay, e dragonfly, essa daqui, né, a libélula, se não me engano, que a gente chama, tá bom? Então, so what is one way for you to help, yeah, these animals to not disappear? You can build ponds in your own garden. Você pode, né, fazer uma pocinha d'água, né, construir uma ali, né, cavar um buraco, fazendo no seu próprio jardim. Obviamente, se você mora numa casa e tem como fazer isso, right? So this is the information that it gets here. Okay, one way to help nature, but be careful, right? Because be careful to not bring snakes, like dangerous animals that can hurt you. So be careful with that. And the last one here, garden ponds give these animals clean, safe places to live. All right, so that's the information here. Okay, really pay attention. Remember that, because we're gonna have, later we're gonna have tests about that. So let's move on. Okay, and after that, okay, nós temos, né, a nossa última parte, né, a nossa última folha do dia. Let me get that here. Wait a minute. Ok, e finalmente a gente vai para o nosso último tópico do dia, que é Life Cycles Animals, ou seja, os ciclos da vida referente aos animais, ok? Então, follow me, okay? We're gonna check it out here a little bit, and, let me get some color here. Let's use pink. So, baby animals don't just appear. They have to be made and then born. It happens by a process called sexual reproduction. And that's what made me and you, ok? Vocês entenderam essa parte? Então, como a gente fala, né, bebês, né, de animais, eles não simplesmente aparecem do nada, né? Tem que ser feito, ok? Assim como acontece comigo e com você. Right? Então, a gente tem esse processo chamado, né, de sexual reproduction, ok? E vamos ver como é que isso funciona, right? So, let's get back here and let it go. This part, sexual reproduction produce babies. So let's see the process. We have 4 here. Animals do not live forever. More must be made to take the place of those that die. Number 2, new animals are produced by sexual reproduction. Number 3, sexual reproduction happens when an egg from the mother animal is fertilized by a sperm from the father animal. And number 4, the fertilized egg grows into an embryo. Okay, pronunciation one more time for you. Embryo. Okay, so this is the pronunciation for that word here. And which develops into a baby animal. Okay, so did you understand what I told? Vocês entenderam mais ou menos o que a gente leu aqui agora? Então, os animais não, né? A primeira, animals do not live forever. Eles não vivem para sempre, ok? Então, alguma coisa a mais precisa ser feita aí para, né, para continuar as nossas gerações, ok? So, and then we have the number 2, number 3, and number 4. Então, aquilo que o teacher leu, dá uma analisada, ok? E essa daqui eu vou fazer a explicação para vocês, tá bom? Então, faço nota só para a gente memorizar. Então, let's go. Então, new animals are produced by sexual reproduction, ou seja, novos animais, novos seres vivos são produzidos através dessa reprodução sexual, ok? Essa reprodução sexual acontece quando um ovo, né, um egg, por isso nós usamos egg, que vem a partir da mamãe animal, né, é fertilizado, né, pelo esperma aí, né, do animal masculino, do animal pai no caso, ok? Eles se unem, né? E aí, o número 4, esse ovo fertilizado
ele começa a crescer e ele vira um embrião. A gente chama de embryo em inglês, né? Um embrião que é um de ali, né? A partir do momento que há, né? Que né? Como a gente falou, o esperma encontra com o ovo já gera uma vida. Embrião já é uma vida, ok? Embrião é uma vida, tá bom? Então, o embriãozinho já é um ser vivo ali, já é uma vida ali dentro, né? Que, no caso, a gente continua aqui, ele vê que ele desenvolve aí em um animal, né? Então, se for nos seres humanos, devolve para um ser humano, alright? Muito bem. Então, esse embrião, né? O embriãozinho aí, quando há o encontro dos dois aí, né, do masculino e do feminino, já automaticamente já gera uma vida, ok? Então nós temos, né, um example here, a egg from the mother, sperm from the father, o fertilized egg, ok? E o baby. No problem. So moving on. And then here we have an example of the life cycle of a pig, ou seja, do ciclo de vida de um pig. Então vamos ver como é que isso funciona. Number 1, pigs are mammals. Number 2, their life cycle starts with a tiny fertilized egg. Tiny, lembra que tiny é a mesma coisa, small, ok? Small, sorry, isso aqui é A, ok? So, tiny fertilized egg growing inside of the mother pig, yeah, inside of the mother. And so here we have a picture of the process, right? So we have the pig and we have the fertilized egg, yeah, which happens inside of the mums, and then we have the piglet, right, which is the baby pig. Pigs give birth to, and then we have this thing here, to live piglets, okay? Piglets. That's the pronunciation. Alright, so esse é um pouquinho do processo, né, como funciona. Então, let's go on for the final part. And then we have this, after that we have this information down below, okay, which I'm gonna read for you, but this one you are gonna have to understand that, okay? So this last part here, this last information that I'm gonna read, it's for you, student, to read that, look for the words in the dictionary if necessary, okay, and then translate that sentence to me. Alright? So let's go on. We're gonna read it. I prefer mine scrambled, please, chef. Ok? Isso aqui não é uma brincadeira, né? Isso aqui ele fez uma brincadeira aqui com egg. Então, descubram o que é isso. I prefer mine scrambled, chef. Uma dica, chef é um chefe de cozinha, normalmente, ok? So just remember, né? Chef a gente usa para chefe de cozinha, tá bom? De cozinha. Não esqueçam disso, ok? So, o que será que é isso, hein? Let's go. So, we all come from a tiny egg. But remember that an egg has to be fertilized by a sperm before it can grow into a baby. This is the same for other baby animals too, like pigs, chickens, butterflies, and frogs. Then mammals like us give birth to live babies. But some animals lay eggs instead of these eggs growing to babies outside the mother. Kinda cool, really? Ok? Então, o que é isso? Eu vou deixar traduzido só essa parte aqui para vocês, ok? Então, mas lembre-se que um ovo ele tem que ser fertilizado aí, né, pelo esperma masculino, né, antes que isso possa crescer, né, que isso possa se tornar, né, a gente fala grow into, quer dizer que ele cresce e se torna um baby. Então só essa parte eu traduzi, o restante vocês vão ter que identificar para mim, ok? So basically that's it. This is the topic of today's lesson, ok? Então espero que você tenha compreendido, né? Se não entendeu alguma coisa, retorna, volta um pouquinho, dá uma olhadinha, verifica as palavras, ok? Né? As partes que eu expliquei em português não precisa pesquisar, ok? Eu tenho uma recomendação, né? Usa dicionário quando você for pesquisar, usa coisas confiáveis, tá bom? Não joga tudo no Google, alright? Porque às vezes sai errado, né? Tá bom? Então, eu vou deixar aqui algumas recomendações para você de websites que você pode pesquisar o significado. Um é o Google Tradutor, né? Como todo mundo conhece, tá bom?
Eu recomendo, a princípio, para isso, né, use o Google Tradutor. Depois eu vou deixar mais links de opções para vocês, né, ali no nosso aplicativo, que é de dicionário que você pode usar, que ajuda na tradução das palavras para pesquisar, ok? Às vezes o Google aí, né, não só ele traz coisas erradas, mas coisas nada a ver, ok? Então, thank you very much. I hope you have enjoyed the lesson today. Ok? Focus on, estuda, né? Foco aí, faz a tarefa direitinho, right? Tem um monte de palavra que a gente tem que pesquisar, um monte de topic. Ok? Prepare-se bem, porque daqui a pouco a gente tem, né, uma aula só de questions, right? So, big hug to you. Have a good day and